Olá, sejam bem-vindas ao Pode Organizar, o podcast da Vem Cá Organizar, com os hosts hoje, Carla Coelho e Júnior Coelho. Isso aí. E olha só, hoje o episódio está muito especial, com uma convidada mega hiper especial, tá? Ela é consultora de imagem, especialista em coloração pessoal. Mas antes de eu já revelar aqui para você quem é, eu quero te convidar a se inscrever no canal, aqui, né? Clicar nesse botãozinho para você se inscrever e não esquecer também de clicar no sininho, para não perder nenhum episódio, todos os nossos conteúdos por aqui, as nossas entrevistas, tá bom? Então bora lá. Hoje eu quero apresentar para vocês a minha querida amiga Evelyn Martins. Oi, Carla, oi, Júnior. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Com certeza. E vamos lá. Vambora. Prazer todo nosso. Muito feliz de você ter aceitado o meu convite, viu, minha amiga, de participar aqui, transbordar esse conhecimento incrível, né, que tem transformado a vida de tantas mulheres. Sim, e olha só que interessante, né? Eu já trabalhei com a Evelyn há muitos anos atrás e desde que eu conheço a Evelyn, eu vejo ela assim como um instrumento de Deus para elevar a autoestima das mulheres, né, Evelyn? E isso agora com essa nova profissão que veio para ficar, né? Que é a consultoria de imagem, de coloração pessoal. Mas não quero falar muito, fala você, por favor, Evelyn, conta quem é Evelyn Martins, como é que você se tornou essa consultora de imagem, né? Hoje tem ajudado tantas mulheres. Bom, vamos lá. Gente, eu tenho 12 anos que eu trabalho com beleza, né? Com mulheres. E eu tinha essa minha parte de se tornar consultora de imagem foi um momento de mergulho no autoconhecimento. E eu falo que o autoconhecimento ele é importante na vida de todo mundo, né? E principalmente de nós mulheres. Verdade. E eu, como sempre trabalhei com mulheres esse tempo todo e com um produto específico, eu tinha primeiro um desejo muito grande de ser serviço. Eu já era produto e eu queria ser serviço. Lembro até de umas conversas, né, que nós tivemos e sempre foram bem pontuais para mim, né? Vocês são muito importantes para mim. Muito obrigada. Até o momento pra gente agradecer. A gente que tem que falar isso, Com mas depois certeza. a gente fala um pouquinho sobre isso. É verdade. Então, eu tinha muita vontade de ser serviço, mas eu não sabia o quê, né? Sim. E eu sempre tive um desejo de quando eu me aposentasse, ou de quando... Um desejo bem longe, sabe? E de fazer algo relacionado à moda. Mas quando a gente vai pedir, a gente pede inteiro, né? Eu não queria algo só relacionado à moda. Eu queria algo relacionado à moda, mas que continuasse transformando a vida das mulheres. Perfeito. E eu queria atrelar uma coisa à outra, só que eu não sabia o que era. Então foi no momento da pandemia, momento de autoconhecimento, momento de terapia mesmo. E eu falei, eu tenho um sonho de trabalhar com moda, mas é uma coisa, um projeto longe. Quando eu me aposentar, eu quero estudar, eu quero... a princípio eu pensava em fazer uma faculdade ou um curso fora do país. Então, eu quero muito fazer isso, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de look, sempre ajudei minhas amigas a se vestirem, sempre dei opinião, sempre fui aquela pessoa antenada em tendência, sempre gostei de ir ao shopping, de experimentar, de montar look. Então, essa habilidade eu já tinha, eu só não sabia que eu podia transformar isso numa profissão. Uau, que legal. E aí, dentro desse autoconhecimento foi um encontro do autoconhecimento com o meu propósito, que é transformar a vida das mulheres. E esse propósito, eu precisava fazer algo que fosse atrelado a isso. Entendi. Então, eu queria continuar mudando a vida das mulheres, transformando a vida das mulheres. E eu queria fazer algo que fosse serviço. Então, produto eu já tinha, né? Então, eu queria fazer algo que fosse atrelado, que fosse serviço. E o melhor de mim é beleza, né? Porque eu sempre trabalhei com isso. Então, eu queria trazer algo. Então, foi um encontro do meu propósito, do meu autoconhecimento e do meu momento também de vida. Perfeito. E aí eu comecei a estudar sobre consultoria de imagem. A primeira formação foi em coloração pessoal, porque
é o ponto de partida, né? Porque a coloração pessoal é você conhecer sobre as cores da sua beleza. Uau. Então, eu primeiro fiz a formação em coloração pessoal e depois eu fiz a formação em consultoria de imagem. Uau, que legal. E aí a gente vai esmiuçar um pouquinho isso aqui, né? Que interessante muita isso dúvida. que a Evelyn está falando, porque a Vem Cá Organizar tem o foco em trabalhar a autoestima das mulheres. Verdade. Então, aqui nessa mesa temos o mesmo propósito. É verdade. E eu costumo dizer que a autoestima da pessoa é algo muito forte. Isso vai determinar onde ela vai chegar e se vai chegar. É verdade. Você pode perceber que Deus pode até te dar uma bronca, fazer alguma coisa, mas Ele jamais mexe na tua autoestima. Isso é profundo. Jamais. É verdade. Eu nunca vi em nenhum lugar, nunca ouvi dizer que Deus tocou na autoestima de alguém. É verdade. Então, a autoestima é algo muito forte. Verdade. Quando a gente está que falando de nós mesmos, às propósito... vezes, deterioramos a nossa imagem, a autoestima, né? Quando, na verdade, isso aí é um elemento principal para você alcançar seus objetivos, seus, né, seus resultados, seus sonhos. Uma pessoa com autoestima destruída, ela está 80% destruída. Nossa, incrível. Então, mexer com a autoestima, a gente tem cursos, né? Só que qual é o propósito? Você chegar a ver no nosso quadro de metas, o nosso propósito principal, empresa, a missão da empresa é trabalhar a autoestima das mulheres. Verdade. Parece que é a organização, a gente até usa a organização para isso, mas o foco principal é trabalhar a autoestima das mulheres. Então, a gente conversando aqui agora, quando eu não me toquei nisso, né, do que a Carla falou, por mais que tenha moda, tudo isso, mas quando ela falou autoestima, eu falei, cara... porque eu não queria moda, eu queria algo que eu tivesse o meu propósito, que era transformar a vida e das mulheres, porque é o que eu faço de melhor. Né? E o que eu acho incrível, porque por muito tempo, assim, a moda, a imagem teve aquela pegada de vaidade, só que você, pelo que você está me mostrando, agora a pegada é do bem-estar, da qualidade de vida, né, autoconfiança. E é isso que eu te pergunto agora. Ligado à autoestima. Tudo ligado à autoestima. Tudo ligado à autoestima. É interessante porque, mais uma vez, é aquele velho ditado, né? Que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, a gente está unido aqui, não é à toa. É verdade, né? E assim, eu já quero te perguntar, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Se é verdade e como que isso acontece, que na consultoria de imagem, nessa construção de uma imagem, assim, de forma estratégica, que ela reforça a autoconfiança das mulheres, né? Como é que isso funciona? Por que isso acontece? Eu acho que tá tudo interligado, né? A autoestima é o primeiro passo, como a gente estava falando. Mas a autoestima, ela não vem do nada, né? Então, a gente precisa entender, acho que começa pelo autoconhecimento, a gente entender o que nos faz bem, né? Então, por exemplo... Colocar essa beleza para fora, né? Que às vezes está escondida. Exatamente. Às vezes, o que me faz bem é lavar o cabelo todos os dias. Então, eu preciso ver que meu cabelo está lavado todos os dias. Às vezes, o cabelo não importa tanto, mas o que me faz bem, né? Quando as mulheres conversam assim, eu não abro mão de fazer... Minha unha tem que estar feita, eu tenho que olhar para ela. É verdade. Né? Ou então, eu não posso sair sem base. Já sem tem mulheres rímel, sem né? rímel, Conheço gente que não sai sem rímel. E tem mulheres que falam, não, eu até esqueço o rímel, né? Tem gente que fala mesmo. brinco, né? Eu não saio sem brinco, parece que eu tô pelada. Então, a gente precisa se conhecer, entender como que é a nossa essência, o que a gente precisa para se sentir bonita, confiante também, para né? olhar no espelho e sentir, eu vou lá e eu vou arrasar. Uau, show de perfeito. Né? E a Então, consultoria vem trazer isso para poder te ajudar. O primeiro passo é você investir no seu autoconhecimento. Perfeito. E entender, né? Então, na consultoria, a gente não vai dizer para você do jeito que você tem que ser. Né? Que tem que usar, o que você tem que usar, o que você tem que vestir. Na verdade, a gente usa isso como ferramenta. Perfeito. Os 7 estilos universais, os biotipos, né? A coloração. Mas não sou uma pessoa que vou chegar e falar, Carla, você tem que trocar esse cabelo, você tem que trocar essa roupa, você, a partir de agora, não usa mais esse batom. De maneira nenhuma. Primeiro, eu vou entender quem é a Carla. Uau, né? entendi. E segundo, eu vou entender o que a Carla faz. Qual é o trabalho dela? Quais são os objetivos da Carla? O que ela quer alcançar? Porque às vezes é um ajuste de imagem. Perfeito. Dentro da sua essência. Uau. Então é um ajuste da sua imagem para você alcançar seus objetivos. Né? Falando de organização,
que você quer alcançar, né? Eu sei que quem assiste a gente são as mulheres que trabalham com organização. Quais são os objetivos? Quantos clientes você quer? Né? Quantos você tem hoje? Qual público que você quer, né? Público Se você for de quer classe alcançar? A, então... Exatamente. Então, a gente vai ajustar ali aquela imagem, mas sempre na essência. E quando a gente se ama, se olha no espelho, se acha maravilhosa, não tem aquela frase que uma mulher de batom, com batom, pode mudar o mundo? É verdade. Quando a gente se olha no espelho e se acha linda, a gente... Hoje eu vou arrasar. Hoje eu Muda o mundo mesmo. Muda o mundo mesmo. Hoje eu vou conseguir fechar aquele negócio. Né? Hoje eu vou conseguir conquistar aquela pessoa. Né? Hoje fechar aquela proposta, aquele fechar negócio. aquela proposta, né? Hoje eu vou conseguir... Até às vezes quando a gente tem um assunto sério para conversar, né? Hoje eu tô... Né, me arrumei para isso, né? A gente fala, me arrumei para isso, né? Então a consultoria de imagem hoje ela traz essa proposta que é unir a essência junto com a imagem, que vai elevar essa autoestima, que vai elevar a autoconfiança. Interessante isso que você está falando. Legal. É porque eu tô começando, né, a mudar, porque muita gente que está assistindo às vezes não dá valor à imagem. Sim. Eu comecei a dar valor um pouco mais assim, imagem que a Carla sabe, ela saía toda arrumada e eu ia como se fosse, amiga. Eu ia como se fosse jogar futebol, né? Sim. E ela ficava reclamando, aí eu falei, aí tanto ela falar, uma vez eu vi um rapaz falando que a roupa, a sua imagem nunca vai determinar aquilo que você é. Sim. Mas se você não tiver uma boa imagem, vai te dar muito mais trabalho para passar até algo bom que você é. Então, quando você chega com uma boa imagem, você já chega com falando 50% algo à frente. Com certeza. Então, você tem muito menos esforço. Por isso que ele frisou. Não é que vai determinar quem a pessoa é. Mas é a porta de entrada. Mas é a porta de entrada que muita gente deixa fechada. Você sabe que leva apenas 3 segundos para nós... todos nós fazermos um julgamento da pessoa que a gente está encontrando. Uau. E isso é natural, isso não é questão de, fulana julga. Não, é nosso, natural. Então, são 3 segundos, você encontrou a pessoa, você já julgou. Quando você vai no consultório médico, você chega lá, a médica, e você olha para a médica e vê. Já era. Nossa, essa médica é bonita, olha o cabelo dela, olha o sapato. A gente repara tudo. Sim. Olha a blusa, olha como é que ela tá arrumada. Ou ao contrário. Meu Deus, essa mulher é médica mesmo. Tá desarrumar. A gente pensa isso. Ou em qualquer outra situação. Quando a pessoa te encontra e fala, nossa, é esse cara mesmo que veio? É isso aí. É verdade. E às vezes a pessoa médica é top de linha, mas se ela não sabe se apresentar... Verdade. Então, olha só o que a Evelyn está colocando aqui pra gente. Então, é uma verdade que a primeira impressão é a que fica. Não tem mais para onde correr. É assim, que a que fica vai unir com aquilo que ele falou, né? Claro que quando eu começar a falar, pode ser que eu tenha as melhores ideias, a melhor proposta, que eu seja mais inteligente, mas a maneira que a pessoa vai receber já não isso é aí. a Porque mesma. aí vai ter que, por mais que você seja boa, você você vai ter que recuperar aquela primeira impressão que você deixou que não foi bom. É verdade. Então o esforço aqui para recuperar vai ser muito maior, você poderia chegar já... Não, isso é muito interessante que a Evelyn está falando aqui, e por isso que a gente não pode nem desconsiderar o famoso ditado que a primeira impressão é a que fica, né? Sim, sim. Eu acho que vai muito do encontro do que ele falou, né? Se você vai numa cafeteria... Você tem 2 cafeterias, né? A primeira tá lotada, a segunda tá vazia. Qual cafeteria você vai? Na lotada, na lotada. Pego até uma filinha, né? Mas pega uma filinha, se tá cheia... Principalmente padrão mental nosso, leva... Porque você vai se alimentar e você tá vendo que as pessoas preferem aquela. E aí, a imagem... É isso, coisa, né? Vendo a imagem, você sabe se essa pessoa tem sucesso ou não. É o primeiro pensamento dela. Meio que um padrão mental inconsciente até do ser humano, né? Inconsciente. Perfeito, por isso tem que ter esse cuidado. E olha só, a gente falou aqui também sobre essa questão de como a gente analisa, às vezes, profissionais do dia a dia, como médicos, né, pediatras, enfim, entre outros, dermatologistas, ou até um empresário, alguém dono de estabelecimento qualquer. E aí é onde eu quero entrar com essa questão do quanto a imagem pode impactar até no preço dos serviços que você oferece. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim, com certeza. Porque é bem isso que a gente estava falando, né? Eu cheguei no local para falar sobre uma proposta e eu tô ali sem a minha unha,
né, o cabelo tá com coque, desorganizado, você tá desarrumada. Comunicando tudo errado. Exatamente, numa comunicação de que o teu trabalho ainda mais falando de organização, né? Você tem que estar com uma imagem organizada, no mínimo. Perfeito. Né? E isso você já é o primeiro passo da comunicação da proposta, principalmente falando de proposta. Uau, e aí a pessoa vê você toda arrumada e fala, bom, não vai ser tão barato, né? Isso de acordo com aquela imagem que você está comunicando. Exatamente. Olha que interessante. Você já gera ali que você veio ali para falar do teu trabalho e já traz a seriedade pro teu trabalho também. Sim. Então, olha só o que a Evelyn está falando. Antes de você passar o preço até mesmo, antes de passar um orçamento, né, de um projeto de organização, a Personal Organizer ela tem que entender que o teu cliente ele já comprou, já está imaginando o teu valor pela imagem que você está comunicando. É uma coragem, né? E isso também, na imagem também, se ela vai na reunião, no encontro, né, fechar o negócio, também muito arrumada, com uma cor muito carregada, com uma maquiagem muito forte. Tudo isso depende da profissão, do que ela faz, né, do negócio dela. Porque também ela fala, nossa, ela é, né, muito arrumada, né, ela é uma roupa muito escura, misturada com claro, tem um contraste muito alto, não comunica uma organizadora. Uau, porque olha ela só. tá ali muito desorganizada. Pode ser até que esteja bem bonita, mas, por exemplo, com cores muito contrastantes, com uma maquiagem muito pesada. Não é aquela imagem de uma pessoa que vai organizar a minha casa. Então, olha que interessante que a Evelyn está falando aqui pra gente. Até quando você vai encontrar o teu cliente, talvez se você estiver bem arrumada, mas as cores que tiver no teu look, a maneira como você está comunicando com a sua roupa, né, com toda a tua imagem, pode estar em desequilíbrio. Você acha que está super arrumada, mas até as cores que estão ali no teu look podem estar comunicando errado. Né, Evelyn? E existem 2 momentos no nosso trabalho como personal organizer, que é aquele quando você vai fechar a proposta com o cliente e o da execução. Então, para cada um é interessante montar looks equilibrados e que sejam estratégicos. Se você vai fechar uma proposta, se você vai numa conversa inicial, é interessante que você esteja com a sua imagem organizada para você falar sobre o seu trabalho, que é de organizar. Então, as cores influenciam muito. Então, por exemplo, o nude, né, o marrom, que são cores que trazem organização, né? O marrom, ele é uma cor que traz simplicidade, que traz uma coisa mais forte, uma coisa mais clean também, seria? Organizada. Lembra até o minimalismo, né? Minimalismo, o bege, o verde oliva, são cores que você mostra, só de olhar para aquelas cores, você já sente uma paz. Tem essa sensação. O contraste de cores, por exemplo, cores muito escuras, você trazer o preto, né, com uma calça branca, você trazer uma maquiagem, uma maquiagem muito escura, um delineado muito forte, um batom vermelho, quando você vai apresentar uma proposta, pode ser que esteja linda, né? Mas não condizente com aquela ocasião. Não condizente com o que você vai levar, com o seu negócio. Né? Então, é bom você ver, por um lado, de estar desarrumada, que pode trazer essa imagem de desleixo. E é bom você ver, por um lado, também, que você se arrumou muito. E não está comunicando mas não comunica que você é uma profissional da área. Então, eu atendo muitas empreendedoras. E é sempre, quando a gente começa esse trabalho, a gente começa pela paleta de cores, porque dentro da paleta de cores, né, dentro da análise de coloração, a gente tem mais de 80 cores. Então, a gente conversa bastante sobre a comunicação das cores. Eu falo que ela quer comunicar o que que ela quer comunicar, né? Então, eu sempre procuro conversar, entender o que a pessoa faz, para eu, dentro da própria cartela, eu mostrar para ela o rosa, que vai trazer para ela o que ela quer comunicar, qual é o rosa ideal, qual é o amarelo ideal, qual é o azul. O azul é uma cor que traz credibilidade. Credibilidade e confiança. Então, para o fechamento de negócio, né, azul, de uma proposta, de uma visita técnica, o azul. O azul é ideal. E uma dica é o azul marinho, que o azul marinho é um novo preto. O azul marinho, ele conecta e combina com todas as cores. Uau. Então, você
Eu falo sempre para as minhas clientes, né? Antes de comprar um blazer preto, que é uma cor escura, então se você for uma paleta clara, o preto não tá na sua paleta. Então, é uma cor que eu falo, uma dica é o azul marinho. Né? O azul marinho. Compra um blazer azul marinho que conecta com todas as pessoas e traz essa credibilidade. Tá, então atendimento mais personalizado, você conhece a pessoa e ajuda ela a se conhecer. Como é que funciona? Sim, eu faço a coloração pessoal, que a coloração pessoal é um estudo da beleza da pessoa. A gente entende que a beleza ela é harmonia e repetição. Então, eu analiso a pessoa através do método sazonal expandido, que é um método de comparação de tecidos, onde eu vou avaliar a característica da cor. Muita gente acha que a coloração é para dizer se ela fica bem de verde ou de azul. Né? Tem muita gente que fala para mim, eu fico boa com essa cor. Eu falo, gente, tem que fazer a análise. Por quê? Ele é um estudo da sua beleza. Então, eu vou avaliar se você fica melhor com cores claras ou escuras. Com cores quentes ou frias. Com cores intensas ou suave. E o resultado dessas avaliações, quando eu boto o tecido aqui de cores claras e mudo para o tecido de cores escuras. Então, o nosso rosto tem um comportamento diferente. Tem a pessoa, por exemplo, vamos dizer que ela fique melhor com cores claras. Então, o rosto dela fica com menos olheira, menos aparência de cansada. O lábio fica mais vermelhinho. E na característica que não fica tão bem, o lábio fica pálido, a olheira chega a ficar bem maior, né? Então é toda uma análise, né? É uma análise. O que vai contrastar, o que vai fazer a beleza dela ressaltar ou não. Ficar mais valorizada, exatamente. Então eu vou avaliando ali e aí até chegar numa cartela de cores ideal que tem a característica das cores. Então, todas as cartelas têm verde, todas têm azul, todas têm amarelo, todas têm rosa. O que vai mudar é a característica. O meu rosa é diferente do seu rosa. Então, por exemplo, o seu pode ser um rosa quente, claro e intenso. E o meu é um rosa frio, escuro, exemplo. E intenso, opaco. Então, a característica muda. Então, esse rosa aqui, ele é bom pra mim, mas pode não ser pra você. O seu pode ser um mais escuro ou um mais claro. Por isso que é altamente personalizado. Por isso que é personalizado, né? E aí, essa é a primeira parte, onde eu vou identificar a beleza, porque a cartela é a cartela da beleza dela. Sua beleza, ela é escura, intensa e fria. Então, é a sua beleza, a beleza da Carla. Né? Tem pessoas que a gente vê, às vezes, com batom na rua, e a gente fala assim, nossa, a menina tá sempre com esse batom escuro de manhã e fica lindo. Se eu colocar um batom desse, fica péssimo, horrível, péssimo. Por quê? Porque aquele batom entra na beleza dela, mas não entra na minha. Perfeito. Né? Mas eu achei interessante o que você falou. Algumas coisas é universal, assim, no que comunica, né? E você trouxe que o azul traz credibilidade. Então, aí eu vou nessa voltar. parte, nessa parte, assim, de a proposta do cliente. Mas vamos supor se a gente trouxesse a situação já da execução do projeto. Mão na massa, que a personal organizer, né, tá ali. O que você daria de dica? Então aí ela já, falando da coloração, ela sai dali com as cores dela, beleza? Mais para organização, a gente já falando das cores, né? O azul é uma cor que comunica credibilidade, o marrom é uma cor que comunica organização mesmo. Bege. O bege, tá? Eu tô aprendendo. E ela tendo a paleta de cores dela, né? Por isso que é importante. Ela vai ter ali quais são os azuis dela, quais são os marrons, né? Perfeito. Se o marrom é mais acinzentado, se ela for uma cartela fria. Então, aquela cor vai entrar na beleza dela. Então, ela tá mais harmônica ali. E na coloração, a gente também vê maquiagem, porque todo mundo pensa roupa, né? Em primeiro lugar. Mas maquiagem e cabelo são os principais. Cabelo é a moldura do rosto. Sim, então tem muita mulher que tem a temperatura quente, por exemplo, e faz um cabelo platinado, que é um cabelo frio. Tá? E ao contrário, tem muita mulher que tem temperatura fria, eu mesma era assim antes da coloração. A temperatura fria e o cabelo muito dourado. E eu sentia que
algo não tava bom ali, mas eu não sabia o que era. Aham. E era o cabelo muito dourado. Uau. E o cabelo, ele é a moldura do rosto. Então, você imagina, você tá com o cabelo ali dourado, se a tua pele tem um fundo mais rosado. Você tá sempre ali com aquela sensação de estar mais velha, de ter mais olheira. Porque Caraca, o um cabelo... ofuscando o outro, né? Exatamente. Incrível. Tem mulheres que nunca pintaram cabelo, né? E aí, falando de comunicação, um cabelo muito escuro, uma pele muito clara, por exemplo, eu imaginei a Branca de Neve. Ela tem um contraste alto. E o Sim. contraste alto, naturalmente, ele já traz uma imagem de pessoa inacessível, meio arrogante. Olha. Caraca. Então, o que interessante. acontece? E só tem 3 segundos, hein? 3 segundos. E aí muita gente fala assim, né? Eu já ouvi muito isso. Pô, todo mundo olha pra mim e acha que eu sou metida. Ah. Sim, Depois que me e conhece, não entende o vê que porquê. eu sou legal. Por que A maioria dessas pessoas tem um contraste alto. Pele muito Caraca. clara, cabelo escuro. Você vê as vilãs da Disney. Sim. Todas são contraste alto. Sim. Pensa numa vilã Cruella. Aham. Pensa em outra. A aquela da Branca de Neve Branca mesmo, de a Neve bruxa, né? mesmo. Aham. A Branca de Neve, ela é a única princesa que tem contraste alto. Porém, a Disney colocou um laço vermelho. Imagina, não existe Branca de Neve sem laço vermelho. É verdade. Por quê? Por Pra quê? trazer essa imagem menina pra ela, pra Branca de Neve. Uau. Porque todas as outras princesas, elas são com cachinho, elas são com a pele clarinha, Clarinha, o cabelo olho, claro. ou olho claro. E tem também as morenas, mas elas têm a pele e o cabelo igual. Né? Na mesma, verdade. bem pertinho, contraste baixo. Todas elas, sendo morena ou loura, isso não influencia. Sim. O que influencia é o contraste Contraste. baixo. Não, é o alto. O Pra baixo, passar o ele é inacessível. fofa. O baixo, ele quando é tem pouco. fofo. Tá, e quando é alto É uma contraste. querida, é aquela que canta com os passarinhos. Aham. O alto é aquela poderosa. Trazendo isso para os negócios. Se você quer Caraca. passar uma imagem de autoridade, o contraste alto funciona. Funciona. Agora, se você quer passar acessibilidade, carisma, né? O contraste baixo. Uau. E aí, você aprende na consultoria de imagem a mexer no teu contraste de acordo com seus objetivos. Nossa. Perfeito. Né? Então, Então, olha a por importância, né, desse trabalho, como você de fato consegue construir a tua imagem de forma estratégica, assertiva, né, eficiente. Exatamente. Incrível, Nossa. Evelyn. Muito bacana. Ó, muito ouro que a nossa querida tá Conhecimento. entregando aqui. Conhecimento realmente é o que eu costumo dizer pra Carla. Jamais uma pessoa que não conhece de vinho vai comprar uma garrafa de vinho de 15 mil reais. É Jamais. verdade. Agora, uma pessoa que começa a conhecer de vinho, igual esses dias meu primo me ligou, falou, Júnior, eu quero comprar um uísque tal. Eu falei, tá estudando vinho? Aí ele tô, eu falei, porque se não tivesse Porque estudando, senão não ia saber, qualquer uísquezinho de mercado iria... Vinho não, E- você falou vinho é uísque. Então, não, vinho também, Ah, tá. porque... Se você não conhece vinho, aquele sangue de boi já atende. basta, Agora, né? quando você começa a estudar sobre vinho, você Quer Con- investir. quer investir mais verdade. caro nisso porque você sabe dos E quer benefícios. experimentar. E agora a Evelyn Uhum. tá falando isso e o sucesso tá nos detalhes, É né? verdade. E às vezes a gente tá vacilando, não sabe aonde. E olha que interessante, pegando essa sacada aqui, né, que o Júnior compartilhou, é justamente isso. Até na organização funciona dessa forma, Evelyn. Por exemplo, tem muitos profissionais que reclamam que não estão conseguindo, né, clientes, não conseguem fechar clientes como ela gostaria para os projetos de organização. E tem muito a ver, quando você vai pesquisar ali, tem muito a ver com a imagem que ela está comunicando, né? O que ela está comunicando em relação aos serviços, ao negócio, à pessoa dela como profissional, e que não está da maneira certa, ela não está sendo assertiva com o que ela está comunicando com a sua Sim. autoimagem. Então, isso vai atrapalhar, não tem jeito nesse fechamento, né? E, assim, o que seria o ideal, em primeiro lugar, eu acredito, assim, alinhar essa imagem, o que ela está comunicando, de fato, para atrair o público-alvo certo. Sim. Então, muito, muito, muito importante ela conhecer o cliente, o público-alvo dela. Eu vou falar uma coisa que acho que vocês já devem ter falado, né? Mas eu vou falar. Por exemplo, imagem, foto do WhatsApp. Né? Muita gente tem foto de costa, de óculos escuro. E hoje a gente está muito tecnológico, então muita gente faz perguntas pelo WhatsApp. Sim. Né? Então, a imagem do WhatsApp, a imagem do Instagram. 3 segundos. Né? 3 Eu acredito que segundos. sejam 3 segundos, não só pessoalmente, porque eu abro imagem de pessoas, eu falo, cara, essa pessoa é bem sucedida. Exatamente. Ou essa pessoa entende de Até marketing. digitalmente, Ou a gente também em faz 3 julgamento segundos eu rápido. faço essa análise, eu acredito que todo mundo Exatamente. faça. Então, as pessoas estão Desvalorizando, Desvalorizando, Essa negligenciando, tem- né, a tem- palavra. Tem pessoas que
eu converso já há bastante tempo, porque eu abro a foto do filho. Gente, muito lindo, você ama seus filhos, mas teu WhatsApp, se você atender cliente, tem que ser uma foto sua, clara, com uma cor que comunica os seus objetivos, né? E falando de presencial, é preciso dar uma olhada. Eu vou dar, né, se a pessoa conseguir fazer a consultoria, melhor. Mas eu vou dar dicas que se aplicam em todas. Calça jeans rasgada, calça jeans muito manchada, com várias cores. Por exemplo, sapato, se tratando de organizadora, eu acho que é essencial um sapato fechado, né? Aquelas rasteirinhas, melissa, com o dedo muito para fora. Evitar, né? Tudo isso não comunica uma imagem profissional. Comunica. Unha também, né? Unhas muito grandes, porque vocês comunicam também limpeza, né? É uma coisa organizada. Então, a unha muito colorida, com muita florzinha. É claro que a gente trabalha a essência, mas quando a gente fala do nosso negócio, a gente tem que se alinhar e se adaptar ao nosso negócio. Perfeito. Né? Então, o cabelo bem penteado, bem, né? Se tiver, né, ali que pintar, né? Lavar, ou seja, o segredo né? é um detalhe, né? Muitas vezes são detalhes e quando a gente peca nesses detalhes, a gente vai estar influenciando diretamente nos resultados e a gente não sabe por que às vezes está colhendo, né, determinados resultados. A gente geralmente ouve muito isso, né? De às vezes profissionais que não estão ali frustradas, não colhendo os resultados, mas quando você vai ver a construção desde lá do início da imagem, que ela está comunicando. Conhecer o cliente dela também, né? O nível de exigência. Nível de exigência. Fazendo vamos supor, se a personal organizer ela vai para uma visita técnica, que é o primeiro contato com a cliente. Para fazer o estudo do caso. É bom, então, ela evitar contraste. Sim, porque contraste é poder vai diminuir, vai... Exatamente. Diminuir o cliente. Como se fosse, naquele momento ali, não vale a pena. A personal organizer tem que mostrar poder. Ela tem que mostrar uma acessibilidade. Uau. É isso que ela tem que, né, mostrar. Que ela é acessível, que ela está pronta para ouvir. E essa questão das cores mais claras, essa questão do contraste... Passa essa sensação. Passa essa sensação. Perfeito. Né? A pessoa, quando ela tem cachinhos, né? Quando ela... tá com uma maquiagem clara, ela traz essa questão. Se eu viesse com o olho mais delineado, um cabelo mais preso, um batom mais escuro, eu tô com uma imagem de uma mulher mais poderosa, né? E isso você precisa alinhar com os seus objetivos. Entendam que eu não tô falando nada assim que é certo e que é errado. Né? Perfeito. Não, sim. Na verdade, é o que você quer alcançar. Isso aí. Quais são os seus objetivos? E acho que a personal organizer, ela tá ali para mostrar o seu valor, né? Mostrar que o trabalho dela, o serviço dela é algo indispensável para aquela pessoa naquele momento. Então tem a questão do negócio, mas também que ela entende do negócio, que ela é a pessoa ideal para ser contratada. E isso começa até no WhatsApp. Sim. Né? Eu sou uma pessoa que eu sempre olho a foto no WhatsApp. Acho que todo mundo. Né? Aí quando tem essa questão de ter filhos, eu continuo a conversa, porque eu vou botar a foto do filho, do bebê e tal, mas o mais profissional é que tem uma foto sua ali. Claro. E mais uma coisa, gente. Maquiagem é essencial. Pelo menos um primer, uma base, um corretivo, um blush, um batom e um rímel. Perfeito. É o kit básico da profissional. Pode ser tudo, né, que pareça que você não está maquiada, mas é essencial. Você tá com uma base, né, você tá ali, não precisa de muita coisa. Existe um princípio que diz que assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Sim. Então é isso que a Evelyn está falando. A pessoa ela tá já com um exemplo, sem maquiagem, tá com um aspecto não muito legal. Como é que a pessoa vai contratar uma pessoa dessa? Se nessa primeira coisa ela já não está agindo, assim ela vai fazer todas as outras. Pegando na hora pegando esse gancho que você está falando, existe a frase que diz, né? Se você não se cuida, como é que você vai cuidar do outro? Né? Se você não se ama, como é que você vai do outro, né? Já vai passar essa imagem, não tem jeito, né? Por isso tem que ter realmente esse cuidado de cuidar de você, da imagem que você está comunicando. Porque e na verdade tudo comunica, né? A tua expressão, eu digo assim,
a tua roupa, o teu look, né? A tua postura, né? A tua comunicação não verbal, Sim. enfim. Tudo vai ser lido, tudo comunica. E se você não for assertiva, vai impactar diretamente nos resultados, naquilo que ela quer alcançar, né? Isso aí. Maravilha. E, Evelyn, eu queria entrar com essa pergunta aqui, né? De quais itens você acredita que sejam essenciais para ter no guarda-roupas da empreendedora, né? De uma personal organizer? Olha, eu falo blazer, mas aí, né, tem gente que não gosta de blazer, não tem problema. Mas uma camisa branca, social, tipo essa que você está usando, de botões, é um item que entra em tudo. Então, a camisa branca você usa até na praia. Né? Então, abertinha, né? Exatamente. Porque às vezes, quando eu não sei, eu pego a camisa branca, sempre acerta. Não erro nunca. Então, perfeito. camisa branca ela é um item que você versátil, entra com tudo, né? é versátil. Isso eu tô falando para quem vai investir. Na verdade, quando a gente faz uma estratégia de imagem, é os itens que aquela pessoa se sente bem, feliz, mas falando no geral, eu acho que uma boa camisa branca, uma calça jeans reta e escura, né? De uma cor nada manchada e sem rasgo, né? Sem rasgo. A calça jeans reta eu gosto muito, porque a calça jeans reta você usa com qualquer sapato. Uau. Com tênis, com escarpão, porque não tem a questão da bainha, ela termina no calcanhar. Perfeito. Né? Então a calça jeans reta é excelente. Mocassinho para organize, né? É um sapato que, se ela chegar na casa de alguém, a pessoa falar que ela pode tirar, é fácil dela tirar. Sim, e precisa dessa praticidade, né? Ele tem uma comunicação elegante e confortável. Uau. Então o mocassinho ele é excelente. Super indicado. Então você imagina, ela tá com uma calça jeans reta, escura e de uma cor só. Um mocassinho, pode ser um mocassinho azul marinho, pode ser um mocassinho dourado, por exemplo, né? E a blusa branca. Perfeito. Então ela tá, né? E aí eu falo também, tem profissionais que usam muito brincos, assim, muitos grandes, né? Falando da área de organização. Sim. Então, trocar por metais, um brinco menor, uma argolinha, né? Eu acho que traz já essa questão de ser mais discreta e trazendo essa harmonia pro look. Perfeito. Isso se falando para organizadoras, tá, gente? Não podemos generalizar para todos. Isso aí. Falando sobre o assunto. Então, são peças legais. Alfaiataria também, nunca erra. Hoje em dia, a gente bota alfaiataria com tudo. Então, a alfaiataria nunca erra. Peças como colete, kimono, são terceiras peças que não precisa necessariamente do blazer. Mas um colete, principalmente que o frio daqui a pouco já tá acabando. Vem aqui o calor. no Rio de Janeiro, Então, você pode usar um colete da cor da sua paleta. Que vai deixar super alinhado Que também. vai deixar você com uma imagem bem alinhada. Eu gosto bastante. Aqueles coletes maiores, né, de alfaiataria, você usa com blusa sem manga ou até com blusa de manga. Então, perfeito, é bem perfeito. legal. Show de bola. Muito bom. Hoje a gente está aqui com dicas de ouro com a nossa querida Evelyn. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, clica aí no botão de se inscrever aqui no canal e também no sininho para não perder nenhum conteúdo, né? A gente tem aí com vários episódios, super temas, sempre com convidados mega especiais, então não esquece, tá bom? Bora lá, tô até gente. com vergonha do meu look já. Preciso contratar, Evelyn. A mente, quando se expande, ela nunca mais retorna ao tamanho original, né? É isso aí. Mas, Evelyn, me bateu uma dúvida aqui. E a pessoa que ela já nasce, já tem um contraste alto por natureza? Sim. O que ela tem que fazer? Qual é a dica que você daria? Então, o contraste, ficou isso na sua cabeça, né? Sim. O contraste alto, né? O contraste baixo, ele traz essa questão de você ser fofa, de cantar com os passarinhos, de ser princesa da Disney, mas também pode trazer, dependendo dos seus objetivos e do seu momento, uma questão de você ser boba, trouxa. Sem autoridade. Entendi. Sem autoridade. O contraste alto, ele traz essa questão da arrogância, né, e tal. Mas também ele traz com ele uma imagem de mulher empoderada, decidida, fecha o negócio, uma imagem de poder mesmo. Então, a dica que eu sempre dou é você equilibrar o teu contraste. Vou dar um exemplo para vocês. Perfeito. Na prática, eu tinha uma cliente que ela trabalhava em banco. E ela tinha o cabelo preto, ela tinha um contraste alto.
Ela trabalhou em banco muito tempo. Depois que ela saiu do banco, ela abriu um negócio. E quando a gente conversou, era o começo da pandemia, e ela estava levando o negócio dela, era uma loja, e ela estava levando o negócio dela pro digital. Então, todo dia ela aparecia no Instagram. E fazia vídeos e tudo mais. Então, ela falou pra mim, eu preciso, porque as pessoas acham que eu tô mal-humorada. Eu preciso de algo que as pessoas me veem. Que eu comunique outra que mensagem. eu tô simpática e tal. E aí eu falei pra ela, então vamos mexer no cabelo. Como o cabelo era muito escuro, a pele clara, ela cortou um pouco em movimentos, porque tudo que é mais redondo é mais fofo, tudo que é mais reto é mais empoderado. Nossa. Então ela fez um movimento no cabelo, o cabelo estava muito tempo sem cortar, muito grande, muito reto. Então ela fez um movimento no cabelo no corte, e ela fez mechas dentro da paleta dela, dourada. Só isso ela falou, tem uma semana que as pessoas falam que eu tô mais feliz. Ela não tô nem mais feliz nem mais triste, eu tô a mesma coisa. Mas já tá comunicando. E o que ela buscava era aparecer na rede social. Né? Então ela queria já comunicando mais carisma, que ela não precisasse, voltamos naquela questão, que ela não precisasse ficar convencendo as pessoas de que ela era simpática. Uau, né? Então ela fez esse movimento no cabelo e fez umas mechas que deixaram ela mais feliz. Né? E comunicando isso. Então quem tem um contraste alto ou baixo, né, vai alinhar a imagem de acordo com essas estratégias direcionadas também, né? Então não tem errado nem certo. A pessoa que tem um alto contraste, ela consegue trazer ali uma maquiagem mais clarinha, né, um batom dentro, né, da proposta dela e trazer essa acessibilidade para poder fechar o negócio. Incrível, muito Show de bacana. bola, hein? E assim, uma dúvida muito comum, né, que as pessoas têm também, é uma dúvida minha, assim, se dá para economizar ao entender, conhecer a sua cartela de cores, o seu estilo, né? Porque muita gente pensa, quando eu descobrir minha cartela, vou gastar muito em relação à consultoria, vou ter que comprar, renovar o guarda-roupa inteiro. Nossa, como é que funciona isso? Isso é algo que é totalmente ao contrário. É mesmo? Totalmente ao contrário. Eu falo isso para algumas clientes, eu falo, quanto você gastou em blusinha? Eu falo, até brinco, brusinha, mês passado. E quantas brusinhas que você gastou que você não usa? Verdade. Né? Quantas compras você já fez no shopping e você não usou? E você comprou emocionalmente? Porque tem muitas compras que são emocionais, né? Quer dizer, maioria. muitas não, a maioria, né? São emocionais. A gente tá triste, preciso comprar alguma coisa. Tá feliz, vou comprar compensa na compra. Né? Então a consultoria de imagem vem para realmente te dar prioridades, né? Então, o que você precisa para o seu guarda-roupa, né? Então, ela vai ali comprar. Primeiro, quando ela descobre a cartela de cores, ela começa a eliminar 80% da loja. Uau, eu falo que o melhor é o que você não compra, não o que você compra. Porque a gente entrava, por exemplo, numa Renner, numa C&A, numa Zara, e você olha pra tudo, acha tudo lindo. Adorei essa blusa, adorei essa calça. Aí trouxe 2 blusas, 3 calças, 2 sapatos. Mas aquela blusa não conecta com nenhuma das calças, que não conecta com nenhum sapato. Aí quando você vai pegar aquela blusa, você não sabe o que combinar. Aí qual é o seu primeiro pensamento? Vou comprar uma calça que combine com essa blusa. Mas tem mais 3 calças novas dentro do armário. Verdade. Mas não conecta com aquela blusa. Então quando você descobre a sua paleta, somente você descobrindo a sua paleta de cores e tendo ela em mãos, todas as cores combinam com todas as cores. Da sua paleta. Então, o benefício maior é que você, por exemplo, é o verde escuro, a tua paleta. Uma das cores da sua paleta. Então, você entra na loja e viu um monte de verde claro, é um exemplo. Você nem vai olhar. Você já eliminou. Então, você vai direto no verde escuro. E aí, você tem um vinho na sua paleta também. O verde escuro combina com vinho. Então, você tem total segurança que aquela blusa e aquela calça, elas vão conversar. E quando elas chegarem no seu guarda-roupa, elas vão conversar também com as peças que tem dentro do seu guarda-roupa. Então, com o tempo, você passa a comprar menos. Olha só. E você já tem aquela blusa vinho, você já tem aquela calça. Né? E olha o que me veio aqui, não esquece que tu vai falar, não. Já a conexão da Personal Organize com o serviço de consultoria de imagem, porque muitas vezes, o que a gente vê, né? São profissionais que pegam clientes que têm muitas coisas, estão ali desesperados, porque realmente não tem esse conhecimento, né? E aí, por isso que tem acontecido, inclusive, né? Parcerias dessas profissionais
profissionais com um consultor de imagem. Por quê? Porque o cliente ele já está ali naquele momento de querer organizar, de querer desapegar, né? Mas não sabe muito bem se desapega ou não, porque ele nem sozinho não vai ter esse conhecimento, né? Sim. Incrível isso. Eu tenho clientes que fizeram a consultoria ano passado. Já fez mais de um ano e até hoje ela não comprou. Eu sempre falo, daqui a 6 meses você vai voltar a comprar leve. Eu não preciso de roupa. Tudo meu já tá combinado, só quando acabar as roupas. E eu falo, cara, ela compra outro dia ela comprou uma blusa, essa mesma cliente mandou uma mensagem pra mim. Aí ela falou, essa combina com 10 coisas do meu guarda-roupa. Então, quando você passa por um processo de consultoria de imagem, você economiza muito, né? E mais do que economizar, uma praticidade incrível, sim. Porque você não fica horas escolhendo a roupa que você vai, você sabe exatamente que aquela roupa ela é para trabalhar, aquela roupa é para lazer, aquela roupa é para um dia que você não tá bem, até isso a gente fala na consultoria às vezes, né? Uma peça que você já pega ali, já veste, tá pronta. Então, é praticidade, economia e versatilidade, que também é um ponto impressionante. E autoestima, e autoestima, né? Fechar esse pacote aí. Muita gente, quando a gente vai montar os looks, fica impressionada, porque fala, como que essa blusa combina com tanta coisa. E eu tinha ela aqui guardada, mas nem usava. Nem usava. E a gente consegue pegar aquela peça e versatilizar ela botar em pra vários uso. looks. A pessoa consegue trabalhar, a pessoa consegue passear, a pessoa consegue viajar. Com uma única peça, a gente muda e... É o conhecimento sempre economizando, né? Exatamente. Porque realmente foi uma pergunta boa que a Carla fez, a pessoa pensa que vai gastar, mas é um paradoxo, né? O que acontece com sabão, às vezes a pessoa vai e pega um sabão ruim no mercado, aí pega um sabão de R$7, aí fala, não, esse tá R$7, aí pega o outro de 2, aquele de 2 ela tem que comprar 15 vezes, enquanto o de 7, então ela acha que tá ganhando, mas tá perdendo quando não tem conhecimento, né? Muita gente gasta o valor da consultoria em várias coisas que sabe que não vai nem usar. É verdade. Muita gente tem no guarda-roupa 10 consultorias. E olha que interessante, eu quero... olha só, né? Eu quero frisar isso que a Evelyn compartilhou aqui, essa questão de, né, não só a economia, mas também o quanto está linkado com os benefícios da organização. E olha só que interessante, fica até dica para você que é personal organizer, né, e não sabe com quem fazer parceria. Olha aqui, mais uma profissional para você fazer parceria, né, que é a consultora de imagem, de coloração, enfim. Por quê? O cliente, quando ele está disposto a organizar ali o guarda-roupa, está nesse momento querendo desapegar, ele muitas vezes ele nem tem conhecimento sobre essa questão da consultoria, o quanto ela pode ser benéfica e vai também complementar, vai ser um trabalho em conjunto, porque vai auxiliar ele a justamente ter economia de tempo, enfim, são vários benefícios, como a Evelyn colocou aqui, né? Porque ele vai aprender a versatilizar o guarda-roupas dele, montar os looks, né? De realmente desapegar daquilo que não faz sentido, porque não realça a beleza, né? Não tem nada a ver com o que ele quer comunicar. Então, é um trabalho incrível e que pode ser feito em parceria, né, com mais esse profissional, que a gente sempre traz profissionais aqui também que tem, né, esse link. Então, fantástico, que fica mais essa dica para você aí que está assistindo. Muito bacana. E afiamos o machado, né, mais uma vez aqui. É verdade. Salomão fala isso, o machado está afiado, se não está afiado, redobra-se a força, né? Então, se a gente afia o machado, que é o que a Evelyn está passando aqui pra gente, eu vou ter que vir já no próximo podcast, eu vou ter que vir com a paleta de cores aí, já vou ter que saber, porque realmente agora para tirar isso da minha cabeça não vai dar. E depois que a gente enxerga, né, imagina como é que deve ser a Evelyn andando na rua, meu Deus. Quanta gente o que tá acontecendo ali? Não, muito bacana. Depois que a gente ganha o conhecimento, não julgar, né, mas a gente acaba vendo coisas, igual... Não precisa falar, mas na hora tu pensa, meu Deus, mas enfim. É verdade. Eu quero te perguntar, Evelyn, assim, pra gente tá finalizando aqui o nosso podcast, já quero, né, te agradecer muito, mas antes da gente acabar, quero te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: como é que funciona a construção estratégica da imagem, né? A gente vê, por exemplo, que cada personal organizer, muitos se diferenciam no nicho de mercado e o público-alvo que atende. Por exemplo, existe personal organizer que atende desde ali os jogadores de futebol, que tem closets super luxuosos, há uma baby organizer que atende mães, né? Ajuda mães ali a organizar os itens do bebê. E eu sei que cada uma vai precisar
comunicar uma imagem diferente. Então, conta um pouquinho pra gente como é que funciona isso, como que pode acontecer. Eu acho que a primeira coisa é você entender qual é o seu público, né? E mesmo aquelas que atendem os dois públicos, ela vai entender quem é o público dela naquele momento, né? Para gerar conexão com aquela pessoa, né? Então, para ela estar ali alinhada para aquela pessoa, porque a gente está ali para atender as necessidades da cliente e mostrar para a cliente, na nossa primeira imagem, que a gente é a pessoa ideal para resolver o que ela precisa resolver. Né? Que é, no caso, arrumar, né? Ou o quarto do bebê, ou um closet imenso e tudo mais. Então, acho que a gente tem que estar vestida para aquele momento, para aquele cliente em primeiro lugar. Porque aí ela vai gerar a conexão necessária e mostrar a comunicação ideal também, né? Então, acredito que seja conexão e comunicação. E que a gente faz uso de elementos, então, para construir. Sim, e aí ela vai trazer elementos como como ela vai se arrumar, as cores que ela vai usar, cores mais empoderadas ou cores que remetem mais a uma coisa mais fofa, mais mãe, né? Então, ela entender. E bem legal que o nosso assunto começou falando de autoconhecimento e autoestima, e a gente volta para esse ponto. É conhecimento e autoestima, né? Ela se autoconhecer e conhecer também as clientes. Né? Conhecer a pessoa que ela está indo atender e se vestir para isso. E como você frisou aí, autoconhecimento, né? Eu acho que tudo começa no autoconhecimento. E eu via a Evelyn, quando atende os clientes dela, ela ajuda o cliente se autoconhecer, porque está tudo no autoconhecimento. O termo educação foi muito deturpado, né, nos países subdesenvolvidos. A gente pensa que educação é você ensino médio, mas educação, no sentido da palavra, significa você se conhecer. Porque você só consegue encontrar teu propósito, você só consegue seguir uma vida equilibrada quando você se conhece. Né? Então, na verdade, o termo educação significa se conhecer, e ali é onde está a semente de tudo. Então, esse trabalho que você faz para ajudar as pessoas na autoestima, ajudar elas mesmas se conhecerem, é um trabalho muito bonito. Parabéns. Verdade. Obrigada. E para fechar, assim, eu só quero deixar uma dica, que é o seguinte, eu li recentemente, né? E tem até no livro o Jeito Disney de Encantar Clientes, que ele fala que até para você superar as expectativas do seu cliente, não tem como superar sem conhecê-los muito bem. Então, isso conecta também com o que você está falando, né? Que você, para entregar algo melhor, você também precisa se conhecer. E também, para entregar o seu melhor para o seu cliente, você precisa conhecer ele muito bem. Com certeza. Né? Então, assim, para fechar, né? Eu acredito que vai conectar muito com isso que a Evelyn falou. E eu quero finalizar aqui nosso podcast. Agradecendo muito, mais uma vez, a você, Evelyn. Muito obrigada por todo esse transbordo, por compartilhar esse conhecimento. Muito ouro. Foi muito bom, muito bom. Eu acho que vai ter que... Acho não, né? Vai ter que ter um repeteco aí. Vamos vai ver ter que voltar sim. Com a Evelyn. Já compartilha o teu Instagram, Evelyn, aqui com a nossa audiência. É @Evelyn Martins Oficial. Vai aparecer, né? Vai. Aqui embaixo, meninas. Evelyn Martins Oficial. Maravilha, isso aí. Eu espero vocês lá. Tá Com bom? certeza. Muitas dicas Show de imagem, bola. construção da imagem, coloração pessoal. Muito bacana, viu? Muito bom. Então, muito a você obrigada. que esteve aqui com a gente até o final, gratidão, viu, pela sua audiência. Lembrando, não deixa de se inscrever aqui no canal. Compartilha também esse vídeo, com certeza vai ajudar muita gente que está aí precisando aprender a construir estrategicamente a sua imagem, né? Uma marca pessoal de impacto, tá bom? Siga lá, Vem Cá Organizar, @Vem Cá Organizar lá no Instagram. A gente também está sempre compartilhando muito conteúdo com você para aprender a ter uma vida mais organizada, a empreender nesse ramo que cresce cada vez mais, tá bom? Gratidão, um super beijo e Vem Cá Organizar. Tchau, tchau. Tchau.